Nosso entrevistado de hoje é Dr. Orivaldo Amâncio Nunes Filho. O currículo dele é muito extenso. Eu vou falar um pouquinho só para vocês, umas 3 partes que eu separei aqui, que vou dar uma ênfase maior do currículo dele. O currículo dele é um espetáculo. Ele é membro da Academia Americana de Oftalmologia, ele é membro da Academia Europeia de Oftalmologia, ele é membro internacional dos cirurgiões de catarata e cirurgia refrativa, e ele é fundador do Hospital dos Olhos de Cuiabá, que é referência internacional. E é um prazer receber o Dr. Orivaldo hoje aqui conosco. Dr. Orivaldo, seja muito bem-vindo. Seu currículo é um espetáculo, eu diria que você é o nosso papa aqui dos oftalmos do nosso estado, e eu só tenho orgulho de ter você hoje aqui. Já gostaria de começar aqui te perguntando quanto tempo você tem de formado já com esse currículo todo e quanto tempo tem o Hospital dos Olhos? Bem, obrigado pelo convite, Dalva. É sempre um prazer conversar com você e fico muito lisonjeado de estar aqui e discutindo alguns assuntos contigo. Então, assim, nós fizemos a nossa faculdade, foi em 1981 a 86, então já faz um bom tempo. Eu fiz a minha residência em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo no Wills Eye Hospital, um dos hospitais de referência nos Estados Unidos. E depois eu vim aqui para Cuiabá. Então, assim, nós fundamos o Hospital de Olhos de Cuiabá há mais ou menos uns 35 anos. Então, ao longo desses anos, nós temos sempre dedicado à oftalmologia, ao que há de melhor, trazendo novas tecnologias. E isso fez muita diferença no desenvolvimento da oftalmologia matogrossense. E é referência internacional, né? Quando a gente fala em olhos, não tem como não pensar no Hospital dos Olhos e no Dr. Orivaldo, porque você é uma referência que nós temos também. E é cuiabano, é gente nossa daqui, que é um prazer, é tão bom a gente saber quando você está fora e alguém comenta de um médico ou de alguém que é referência no esporte, falando, né, que a gente sempre tem referência aqui do Dr. Orivaldo como na oftalmologia nossa do estado. E é muito bom saber que você é uma referência lá fora para a gente, quando a gente sai. E você já sabe, assim, tem uma base, doutor Orivaldo, nesses anos todos, quantas cirurgias que você já fez? Porque o seu currículo é extenso e eu sei que você já fez muitas, né? Cirurgias. É verdade, a gente perde até a contagem disso, né? Mas, para ter uma ideia, na cirurgia refrativa, quando nós começamos em 98, nós tínhamos o hábito de colocar a numeração. Então, começamos com o paciente número 1, e quando assustei, depois de alguns anos, nós tínhamos feito mais de 70 mil cirurgias. Nossa, então, assim, que coisa. Eu operava meus pacientes, operava pacientes de alguns amigos também, de colegas, pacientes que vinham do interior de Rondônia. Então, ao longo desses anos, realmente nós fizemos um volume muito grande de cirurgia refrativa. Eu digo para você que é um volume aí que se compara a alguns setores, algumas clínicas de São Paulo, de grande movimento, e a gente se sente assim lisonjeado e orgulhoso de ter operado muitas pessoas e com excelentes resultados. Sim. E em relação à cirurgia de catarata, transplantes, então aí soma-se aí mais uma quantidade muito grande, catarata, provavelmente mais de 40 mil cirurgias. Então, assim, é um longo caminho. E para a gente falar, você falou em catarata aí, a pessoa que ela sente alguns sintomas assim da catarata? Como que ela percebe que ela está começando com catarata? Bom, a catarata é o seguinte, ela atinge praticamente todas as faixas etárias. Só para você ter uma ideia, uma vez eu operei uma criancinha de 6 dias de nascido com catarata congênita. Ela nasceu com catarata, teve que operar os 2 olhos, então isso acomete desde o recém-nascido até as pessoas mais idosas. Mas, normalmente, os sintomas são discretos. Então, o paciente sente uma dificuldade de contraste, por exemplo. Ele sente que as imagens elas não estão nítidas como era antigamente. As imagens elas ficam mais borradas. E, normalmente, as pessoas sentem também uma dificuldade de acomodação. Isto é, ela não tem aquela visão de perto como tinha antes.
E, logicamente, quando esse paciente consulta com o oftalmologista, ele vai perceber que tem aquela catarata e que, no passado, as pessoas indicavam a cirurgia de catarata quando o estado muito mais avançado. Então, só para você ter uma ideia do tempo, então, quando eu comecei a minha residência lá em Porto Alegre, a cirurgia de catarata ela era indicada basicamente quando a pessoa não enxergava praticamente nada. Por que isso? A cirurgia era feita com anestesia geral, a cirurgia demorava em torno de 1h30, as lentes intraoculares, nessa ocasião, não tinha lentes multifocais, era uma lente monofocal e assim mesmo não dobrável, então você tinha que fazer uma incisão de 12 milímetros, dar vários pontinhos, então a recuperação visual era lenta, era praticamente 3, 4 meses, você teria que tirar pontos depois. Então, assim, com a evolução tecnológica, o que aconteceu? A cirurgia de catarata hoje é feita com anestesia tópica, só com colírio, não tem nada de agulha, nem outro tipo de... só uma sedação leve. Tem uma cirurgia de incisão de 2,7 milímetros, isto é, microscópico, então você não precisa dar ponto nesses casos. E o mais importante, você implanta as lentes multifocais, esse implante dessas lentes multifocais permite que o paciente tenha uma visão tanto de longe quanto de perto, sem uso de óculos. Então, atualmente, a indicação da cirurgia de catarata é muito precoce. Então, você não precisa esperar aí os seus 70 anos, 80 anos. Você pode fazer isso logo no começo, no início de uma catarata, que pode surgir aos 50 anos, aos 40 e poucos anos. Depende muito de paciente para paciente. E qualquer pessoa pode ter a catarata ou não? Qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode ter? E tem? As pessoas têm normalmente ou não? Tem. Praticamente todos os pacientes, todas as pessoas vão desenvolver catarata mais cedo ou mais tarde. É praticamente uma condição que vai acontecer por causa da idade, por causa da desidratação do cristalino. Então, o cristalino ele vai ficando mais opaco. É a mesma analogia que você comparar, por exemplo, a pele de um bebê, que tem uma quantidade grande de colágeno, e a pele de uma pessoa de 70 anos. Então, o que acontece? Há uma perda da flexibilidade, da elasticidade da pele, e nos olhos acontece a mesma coisa. Há uma perda da elasticidade do cristalino. Isso se chama opacidade inicial, que pode se considerar como uma catarata. Certo. E nós temos aí 2 vídeos para a gente assistir falando de cataratas, mostrando a sua cirurgia, né? Vamos passar aí, produção. Aqui, olha. Que imagem bonita. Olha o implante da lente. Então, voltamos aqui. E aí eu gostaria de falar sobre esse vídeo que a gente acabou de falar. Esse vídeo agora que passou, doutor, explica para nós como que é essa colocação aí. Incomoda o paciente depois? Isso é muito rápido, né? Olha, é uma cirurgia que normalmente nós fazemos em torno de 4 a 5 minutos. Você faz uma incisão pequena, como havia comentado contigo, 2,7 milímetros. Você, através de um aparelho especial que é chamado facoemulsificador, é tipo um ultrassom. Esse ultrassom quebra o cristalino. Você aspira o restante desse cristalino e implanta uma lente multifocal ou monofocal dobrável. Então, o que acontece? Não sei se você percebeu ali, existe uma parte que aparece aquela lente abrindo dentro dos olhos, é exatamente a lente intraocular, que ela vai ficar ali para o resto da sua vida. Certo. E doutor, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre glaucoma, porque o glaucoma, a pessoa não tem nada a ver com a catarata, né? A pessoa, ela chega, muitas vezes, ela quer fazer uma cirurgia, ela quer Sim. colocar uma lente, e ela fala, outro dia mesmo eu estive com uma pessoa, falou, eu gostaria de colocar, mas eu tenho medo porque meu pai tem glaucoma. Certo. Né? E tem alguma relação disso, de a pessoa... porque o pai teve, ela também fica com receio de colocar essa lente. Tem algum problema? Não. Então, na realidade, é o seguinte, o glaucoma é uma situação em que a pressão dos olhos ela fica acima de 20 milímetros de mercúrio, em que há uma progressão da escavação do nervo óptico, isso é, uma destruição do nervo óptico, e a pessoa vai perdendo a visão periférica. Não é interessante que ela vai começando a perder essa periferia.
E no estado mais avançado, há uma perda na parte central. Então, assim, existe um grande fator de hereditariedade nesses casos. Então, o pai que tem glaucoma, logicamente, os filhos têm que fazer um check-up periódico para saber exatamente se vai desenvolver ou não. Mas quando um paciente, por exemplo, tem glaucoma e catarata, existe a possibilidade de operá-lo com a cirurgia de glaucoma e catarata ao mesmo tempo. E tem esse caso, glaucoma e catarata da Sim. pessoa? Tem? Hoje, por exemplo, eu operei um paciente que veio de Rondônia, ele tinha catarata e glaucoma. E um glaucoma que não controlava com medicação. Então, e nesses casos, você pode associar as duas cirurgias ao mesmo tempo, que os resultados são muito bons. E pode usar lente, no caso? Sim, tem que usar lente. É. Então, quando você faz uma cirurgia de catarata e não implanta uma lente, o paciente tem que usar um óculos de 14 graus, 12 graus. Então, é um valor absurdamente alto. Então, numa situação como glaucoma, por exemplo, você tem que ter só uma limitação das lentes multifocais. Então, aí não está indicado, nesses casos, implante de lentes multifocais. Teria que ser as lentes monofocais. Mas o paciente vai ter uma recuperação visual muito boa, desde que o nervo óptico esteja viável. Certo. Esteja viável. Né? E no caso glaucoma, a pessoa ela pode sim ficar cega, né? Dependendo Sim. do caso, se ela não cuidar rapidamente, né? Não cuidar. É uma doença traiçoeira, eu sempre falo isso, porque o paciente não sente nada. Ele só vai sentir no estado mais avançado, quando ele vê que ele começa a tropeçar nas coisas, começa a bater numa mesa, porque ele começa a perder a visão periférica. Então, aí que ele procura o médico. Então, já está num estado realmente bem avançado. E tem caso, doutor Orivaldo, da pessoa ter o glaucoma só de um lado ou não? Ou sempre é dos dois? Não, pode acontecer um glaucoma monocular, sim. Sim, pode. E um dos casos também que é interessante, Dalva, na época, por exemplo, do Covid, existiu assim, uma grande quantidade de pessoas que usaram corticoide em altas dosagens. Então, o uso de corticoide pode desenvolver glaucoma. Tá? Tem alguns casos interessantes, eu acho que até tem no meu Instagram sobre isso, pacientes que fizeram automedicação, por exemplo, usaram um colírio de Vigadexa. Vigadexa tem corticoide e antibiótico. Lógico, ele vai melhorar os casos de alergia, de infecção, mas o grande problema, se você usa de uma forma crônica, você pode desenvolver duas coisas, catarata e glaucoma. É o chamado glaucoma cortisônico, por uso de corticoide. Certo. Eu vou chamar o intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta. Nós ainda vamos falar de muita coisa. Nós vamos falar do mais interessante que agora todo mundo quer colocar, que é essas lentes para a pessoa enxergar, para não ficar assim, dependente mais do óculos de grau que o doutor faz e tem já muita cirurgia já que ele já fez, inclusive a minha. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Aguardo você. Legal. Mato Grosso. A gente não esquece como era difícil. Há 8 anos estávamos quebrados. Salário atrasava. Escola de lata. UTI fechava. Mas isso ficou para trás. Olha o quanto nosso estado melhorou. O governo asfaltou, nos últimos 7 anos, mais do que tinha desde a criação do estado. Estradas que levam vidas. Pontes que ligam famílias. A educação estadual decolou. Da 22ª para a 8ª melhor do país. Hoje, o filho da educação pública tem oportunidade de verdade. O Ser Família está ajudando mais de 40 mil famílias a conquistar a casa própria. 5 hospitais públicos em construção. E o Central, o melhor hospital público do Brasil, já está atendendo. Em 7 anos, resgatamos o orgulho do nosso Mato Grosso. Nosso estado aprendeu a andar para frente. Encontramos o caminho certo. Tá muito melhor viver em Mato Grosso. Governo de Mato Grosso.
Toda criança já olhou para uma abelha e se perguntou onde ela mora. É tanta curiosidade que a sala de aula fica pequena para tantas perguntas. Por isso, o Sicredi, por meio do programa A União Faz a Vida, resolveu abrir as portas da sala para o mundo, através do apoio a diversos projetos, alcançando mais de 5 milhões de crianças e adolescentes, beneficiando 4.900 escolas. Programa A União Faz a Vida. O governo de Mato Grosso concluiu e entregou o Hospital Central, o melhor hospital público do Brasil. Você está num hospital de ponta, né? Algo que a gente nunca viu aqui dentro do estado de Mato Grosso. Nem hospital particular daqui oferece essa estrutura. E é gostoso quando você chega num ambiente acolhedor. Em menos de um mês, a médica encaminhou ela para fazer a cirurgia e, graças a Deus, foi rápido. E vai estar livre, né? Agora foi inaugurado o novíssimo Hospital Estadual do Alto Tapajós. E ainda tem mais 4 hospitais sendo construídos no estado. A gente está vendo muita coisa boa acontecendo, né? Mato Grosso merece. Muito. Governo de Mato Grosso, governo que vai lá e faz. Aqui o trabalho não para. Voltamos aqui. Hoje no nosso programa nós estamos recebendo aqui Dr. Orivaldo Nunes. Ele que é referência em oftalmologia no nosso estado e também no Brasil, porque é referência internacional à clínica de olhos, do qual ele é o empresário proprietário. E a gente está falando agora, eu deixei uma pergunta lá no segundo bloco, para a gente voltar a falar aqui, é sobre essa cirurgia refrativa, que hoje em dia está todo mundo querendo deixar o óculos como eu deixei, que me deu comodidade, me deu facilidade, me ajudou no dia a dia da minha vida. É impressionante como é bom e é confortável também a lente que eu coloquei. O bom de tudo isso é que quando a gente faz a cirurgia, no meu caso, depois você pegar, por exemplo, uma Bíblia, que eu amo ler a Bíblia, todos os dias eu leio, e não precisar de pegar o óculos, porque a letra pequenininha, você pegar e enxergar. Isso é fantástico, doutor Orivaldo. É uma tecnologia que chegou para nos ajudar, e também o doutor Orivaldo que faz isso com maestria, né? Então, eu vou pedir um vídeo aí para a produção, para a gente começar agora esse bloco falando, mostrando esse vídeo, para depois a gente bater o papo aqui com o doutor Orivaldo. Na realidade, nós temos uma experiência muito grande em cirurgia refrativa. Então, nós começamos aqui em Cuiabá em 1998, o laser da Nidec, e de lá para cá, provavelmente, nós já temos feito aí umas 70 mil cirurgias aproximadamente. O que acontecia é que nós operávamos com outros colegas, então o volume é muito grande. E o que acontece? Isso há 20 e poucos anos atrás. Então, esses pacientes começaram a desenvolver catarata. E quando você tem uma catarata, você tem que fazer uma escolha de uma lente, principalmente esses pacientes que não usaram óculos durante esse período, são pacientes que querem continuar sem usar óculos. E como eles chegaram a uma idade da presbiopia, na realidade não tem como eles fugirem do óculos de perto.
Então, a melhor escolha para esses pacientes são as lentes trifocais. E as lentes trifocais, nós temos no mercado várias lentes trifocais com excelentes resultados. Só que os pacientes que foram submetidos à cirurgia prévia são pacientes que têm aberrações na córnea. Então, essas aberrações, na maioria das vezes, existia vamos dizer assim, uma resistência muito grande de colegas a utilizarem lentes multifocais, lentes trifocais. Utilizavam mais a lente de foco estendido, e nós temos uma experiência muito boa com as lentes da Galaxy, sem nenhum tipo de vamos dizer assim, intenção de comercial em absoluto, seria uma nossa opinião sincera e livre de qualquer tipo de vamos dizer assim, conflito de interesse. Tá? Então, assim, os resultados realmente são ótimos. Nós temos alguns casos que nós fizemos pós LASIK, miópico, hipermetrópico e com muito bons resultados. São pacientes que têm uma qualidade visual noturna de uma qualidade realmente inigualável, né, como se fosse uma lente monofocal, há uma diminuição muito grande dos halos e a satisfação do paciente ter uma qualidade visual boa. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, grande lance e a nossa escolha pelas lentes da Galaxy. E então, doutor Urivaldo, no caso, assim, a pessoa, por exemplo, eu que fiz, né? Eu acho que eu ainda não tinha catarata. Qualquer pessoa que não tem, ela pode fazer, mesmo não tendo ainda? Porque ali ajuda os dois casos, não é isso? Sim. Então, na realidade, é o seguinte, a correção da presbiopia, que seria a vista cansada, que as pessoas falam, tem dificuldade de perto, você tem algumas abordagens. Primeiro, depende muito da faixa etária. Vamos supor, você tem 39 anos até os seus 49, 50 anos. Existe uma técnica, que até se mostrou ali no vídeo, que é chamada de presbionde. O que seria isso? É uma cirurgia que utiliza-se o laser para você deixar o olho dominante 100% de longe e o olho não dominante 100% para perto e com indução de aberração esférica. O que significa isso? Aquele olho que foi corrigido de longe, ele também vai enxergar de perto. E aquele que foi de perto, que foi focado para a visão de perto, ele também tem uma visão intermediária e de longe. Então, isso é a cirurgia com presbionde. Quando você atinge os seus 50 anos e para frente, o que acontece? O seu cristalino, ele começa a ter mudanças estruturais. E essas mudanças nós chamamos de opacidades. Então, as opacidades cristaliniana é como se fosse uma catarata. Então, você tem o começo de uma catarata e, nesse caso, a melhor indicação seria o implante das lentes trifocais, para que você fique livre do óculos, tanto de longe quanto a visão de perto. Então, isso é muito relativo. Você tem que fazer uma avaliação do cristalino do paciente, da idade do paciente, da profissão do paciente, para que a escolha realmente seja uma escolha correta. Certo, porque assim, muitas vezes a pessoa quer fazer muito jovem, aí muito jovem também você não aconselha, não é? Na realidade, é o que eu estou te falando. Dos 39 anos que começa a presbiopia. Aí tem outra situação quando o paciente, por exemplo, tem miopia, tem astigmatismo e tem seus 20 e poucos anos. Então, 21, 22 anos e o grau esteja estabilizado. Desde que esse paciente tenha as condições ideais, que seria uma córnea com uma boa espessura, uma córnea com uma boa curvatura, aí você realmente pode corrigir esse paciente com o chamado fentolasic, que seria um laser para corrigir esses graus de miopia e de astigmatismo. Certo. Doutor Eurivaldo, eu, por exemplo, eu coloquei, e assim, vamos falar no conforto, né? Certo. Também, porque muitas vezes a pessoa fica achando, não fica ruim, não. É muito confortável. A lente, você não sente que você está, não existe aquela coisa, eu estou de lente. Não. Ela deixa aquele conforto, não aquela coisa dura que te incomoda. Você esquece, você só vai enxergar bem melhor. Que você dorme, você acorda, você já não precisa do óculos. É uma comodidade, um conforto que a gente tem. Sim. É impressionante a vida
como a vida da gente ganha qualidade de vida. É qualidade, porque você não fica mais dependendo de um utensílio, né? No caso do óculos. Exato. Você não usa mais aquilo. Para mim, assim, eu recomendo e muito, porque foi uma tranquilidade, assim, que me deu. Fora que a mulher, normalmente, o homem também, hoje em dia, é todo mundo muito vaidoso, né? Envelhece um pouco mais, você sente que a pessoa com óculos, ela dá uma envelhecida mais. Sem óculos, ela já vai rejuvenescer. Isso tudo ajuda também a gente, né? Com certeza. Não tem como. E fora que você não tem aquela coisa, embaçou o óculos. É a pior coisa que tem, você tá com o óculos embaçado. Aí muitas vezes, você está lendo, eu aqui no programa, eu precisava colocar óculos, tirar óculos, colocar óculos, e agora não, olha, eu vejo tudo perfeitamente bem. Então, eu aconselho muito mesmo. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o transplante de córnea. A gente vai falar uma coisa que é mais delicada. A gente tem vídeos aí que a gente vai passar, mas, doutor Orivaldo, é muito delicado. Até o vídeo, para mim assistir, é um pouco assim... Chocante, porque sim. A pessoa tem que ser muito sensível, né? Tem que ter sensibilidade extrema como a sua, para você fazer um transplante. É muito delicado, uma cirurgia muito delicada, não é mesmo? Sim. Então, assim, o transplante foi muito interessante, isso marcou a minha vida também. Quando nós chegamos aqui em Cuiabá, em 1991, só para você ter uma ideia, o paciente tinha que aguardar mais ou menos uns 5 a 6 anos para fazer um transplante. Então, nós somos pioneiros em relação a isso. Nós criamos aqui o primeiro banco de olhos do estado e é impressionante. Eu posso te dizer hoje, se um paciente precisar fazer um transplante, ele consegue fazer isso na semana que vem. E nós como zeramos a lista de transplantes. Como que esse banco que você falou de olhos? Então, o banco de olhos é o seguinte, ele é gerenciado pela Central de Transplante, que é um órgão do governo, e o paciente ele vai ser inscrito nessa central. Normalmente quem escreve são os médicos que fazem transplantes, e esse paciente ele vai ser rodado um ranking que nós falamos, ele vai ser chamado e vai ser operado na nossa clínica ou na clínica que são credenciados para realizarem transplante. Certo. E quem que faz o transplante? Assim, a pessoa, o paciente, ele Quais tem casos? Quais casos? Então, assim, é muito frequente nos casos de trauma, por exemplo, você teve um acidente, formou uma cicatriz na tua córnea, você tem que fazer um transplante. Tem alguns casos, por exemplo, de pacientes que foram submetidos a uma cirurgia de descolamento de retina, que coloca óleo de silicone pode opacificar a córnea, você tem que fazer um transplante. Tem casos, por exemplo, de glaucoma congênito, a criança já nasce com aquela opacidade central e você tem que fazer transplante. Tem situações, por exemplo, com ceratocone, não sei se você já ouviu falar sobre isso. O ceratocone é o seguinte, o cerato vem do grego, que seria córnea. Cone, então, é uma córnea em forma de cone. O que acontece? Naquelas pessoas que têm uma alergia, que coça muito os olhos, ela vai causar um afinamento corneano. Esse afinamento vai produzir uma protusão, isto é, a córnea ela vai ficar mais pontiaguda. Quando acontece isso, o paciente não consegue usar óculos. A visão dele cai muito. Então, nessas situações, você tem que fazer um transplante nos casos em que o paciente não se adapta à lente de contato ou então ele não consegue resolver isso com anéis intraestromais. Então, assim, existe todo um protocolo para você fazer isso. Mas a incidência de transplantes é muito grande. Nós realizamos, durante esse período todo, provavelmente mais de 4.000 transplantes. É um volume bem grande. E nós somos poucas estruturas no Brasil que tem a lista 0. Então, para você ter uma ideia, tem colegas de São Paulo em que o paciente tem que aguardar em torno de mais ou menos um ano e meio para se fazer um transplante. Nós aqui fazemos isso em uma semana. Então, assim, é um orgulho muito grande de ter desenvolvido um banco de olhos tão eficiente
e tão competente que nós temos aqui no estado. Doutor Orivaldo, você, além de vocês fazerem lá particular, você também faz pelo SUS, não faz? O transplante de córnea, para você ter uma ideia, é o seguinte: você não tem privilégios entre paciente particular e pacientes do Sistema Único. Eu acho que isso é uma coisa realmente muito interessante, porque todos têm que ter o mesmo direito de fazer um transplante. A única diferença é quando você faz, por exemplo, uma cirurgia privada, você escolhe o médico que você vai fazer. Então, assim, a preferência em relação ao outro não existe. A central de transplante que vai coordenar toda essa listagem desses pacientes. Que maravilha. E é feito onde? No mesmo ambiente lá no hospital? Não? É feito no Hospital de Olhos. Sim. Tá? Então ele tem o mesmo conforto. O mesmo conforto do SUS que o paciente particular. Exatamente. Que maravilha. Sim, não tem diferença em relação a isso. Que bom, que bom. Isso é bom porque a pessoa não sente, né, discriminado, lógico, procurando outro tipo de hospital, né? Porque lá a gente sabe que, como é referência internacional, tem todo o conforto, toda a comodidade para a pessoa que ela chega lá. Então ele não sente discriminado. Isso é maravilhoso. E vou te dizer o seguinte, por exemplo, o Hospital de Olhos, ele tem uma certificação da ONA, que seria o quê? Uma padronização de hospitais de alto padrão. E é o único no estado. Aqui no Mato Grosso. Quando eu falo que você é referência nossa, o seu hospital é referência, né? Aonde que a gente vai, a gente fala, nossa, temos lá uma pessoa assim, doutor Orivaldo, do hospital, a gente tem orgulho de mostrar essas coisas. Muito obrigado. E falar dessa sua potência, assim, que eu falo em todos os sentidos, porque é orgulho para nós daqui de Cuiabá, nós mato-grossenses, né, da gente ter isso, essa estrutura toda, que realmente é uma estrutura que a gente sabe que a gente não deixa, não fica a desejar para nenhum estado, não é mesmo? Com certeza. A gente tem referência mesmo. E foi interessante uma vez, por exemplo, nós fomos o primeiro local no Brasil a realizar uma cirurgia chamada Smile. Não sei se você sabe sobre isso. O Smile seria assim, uma retirada de uma lentícula da córnea em pacientes que têm um alto grau, por exemplo, pacientes que têm 5 graus, 7 graus de miopia, 10 graus de miopia, e você faz essa cirurgia mais ou menos em 3, 4 minutos. Então, isso nós tivemos a oportunidade da Zeiss, é uma empresa alemã, ter montado aqui no estado, fomos o primeiro da América Latina, inclusive. E recebemos aqui vários colegas do Rio de Janeiro, de São Paulo, para que aprendesse essa técnica conosco. Então, isso é uma coisa que realmente marcou muito, tanto é que no congresso que a gente participa aqui no Brasil, o pessoal, até o último congresso que eu participei em Londres, o próprio Dan falou, Orivaldo, você foi o primeiro a fazer essa cirurgia lá no Brasil. Então, assim, a gente realmente fica lisonjeado de ter desenvolvido isso e que outros colegas reconhecem que realmente aqui nós fazemos as coisas acontecerem. Justamente. E essa por exemplo, a lente, né, que eu coloquei é uma lente de Londres, não é? É uma lente britânica, da Rainer. Que a rainha da Inglaterra usou. Sim. E, né, ela usava essa lente. Então, uma lente é o que há de melhor no mercado mundial. Sim. Né? Que você tem lá, que você coloca. Essa lente você coloca também para catarata. Na realidade, essa lente você utiliza em situações em que o paciente quer ficar livre da dependência do óculos. O paciente que tem uma sensibilidade maior à visão noturna, por exemplo, ela diminui muito a incidência de raios luminosos. E, assim, realmente uma tecnologia que foi lançada recentemente e o resultado realmente tem sido animadores. Existem outras lentes que também são muito boas, a lente da Roya, a lente da Alcon. Então, assim, eu posso dizer para você que tem que ter o critério de selecionar cada paciente, ele esteja direcionado para determinado tipo de lente, dependendo da curvatura, da idade, de vários outros fatores. Certo. Da melhor forma que ela fique com conforto, né? Sente conforto. E não adianta nada a pessoa também querer muito colocar uma lente, chega na hora e escolher uma lente que não seja uma lente tão boa.
Porque aí não vai ajudar no resultado final, não é Sim. isso? Eu já tive alguns casos de pacientes que fizeram essa cirurgia em outros locais, né? E tivemos que fazer o explante. Você tem que tirar essa lente e colocar uma outra lente. Então, assim, dá para se fazer isso, logicamente, mas assim, não deixa de ser uma coisa desagradável você ter que fazer uma segunda cirurgia, você fazer um explante, colocar outra lente. Então, o paciente cria toda aquela expectativa de fazer, de ficar livre disso. Tanto é que a nossa rotina é sempre operar um olho um dia e segundo dia operar o segundo olho, porque os resultados realmente são muito bons. São muito bons. Então, a gente vai para um intervalo comercial. Em seguida, a gente volta a falar aqui com o Dr. Orivaldo, porque nós ainda temos muita coisa para falar. Eu te aguardo. Ah, Mato Grosso. A gente não esquece como era difícil. Há 8 anos estávamos quebrados. Salário atrasava. Escola de lata. UTI fechava. Mas isso ficou para trás. Olha o quanto nosso estado melhorou. O governo asfaltou, nos últimos 7 anos, mais do que tinha desde a criação do estado. Estradas que levam vidas. Pontes que ligam famílias. A educação estadual decolou. Da 22ª para a 8ª melhor do país. Hoje, o filho da educação pública tem uma oportunidade de verdade. O Ser Família está ajudando mais de 40 mil famílias a conquistar a casa própria. 5 hospitais públicos em construção. E o Central, o melhor hospital público do Brasil, já está atendendo. Em 7 anos, resgatamos o orgulho do nosso Mato Grosso. Nosso estado aprendeu a andar para frente. Encontramos o caminho certo. Tá muito melhor viver em Mato Grosso. Governo de Mato Grosso. Toda criança já olhou para uma abelha e se perguntou onde ela mora. É tanta curiosidade que a sala de aula fica pequena para tantas perguntas. Por isso, o Sicredi, por meio do programa A União Faz a Vida, resolveu abrir as portas da sala para o mundo, através do apoio a diversos projetos, alcançando mais de 5 milhões de crianças e adolescentes, beneficiando 4.900 escolas. Programa A União Faz a Vida. O governo de Mato Grosso concluiu e entregou o Hospital Central, o melhor hospital público do Brasil. Você tá num hospital de ponta, né? Algo que a gente nunca viu aqui dentro do estado de Mato Grosso. Nem hospital particular daqui oferece essa estrutura. E é gostoso quando você chega num ambiente acolhedor. Em menos de um mês, a médica encaminhou ela para fazer a cirurgia e, graças a Deus, foi rápido. Vai estar livre, né? Agora foi inaugurado o novíssimo Hospital Estadual do Alto Tapajós. E ainda tem mais 4 hospitais sendo construídos no estado. A gente tá vendo muita coisa boa acontecendo, né? Mato Grosso merece. Muito. Governo de Mato Grosso, governo que vai lá e faz. Aqui o trabalho não para. Voltamos aqui. Hoje nós estamos falando com o Dr. Orivaldo Nunes, ele que é referência em oftalmologia no nosso estado. A clínica dele, que é a Clínica de Olhos, é referência internacional. E
eu gostaria já de começar esse bloco para ele explicar para nós sobre a córnea artificial, porque eu sei também que ele, acho que é o único do Brasil. É isso mesmo, doutor? Na realidade é isso mesmo. Magazine Ilustre. É interessante desde assim, as ó, vamos falar algumas coisas sobre transplantes. Quais são os tipos de transplantes? Tá? Então, nós temos o transplante penetrante, quando você tira toda a córnea. Temos o transplante lamelar, que seria, você tira 90% da córnea que está doente, 10% daquela córnea doadora, e você faz a justa posição e dá os pontos. Normalmente nós utilizamos isso para pacientes que têm ceratocone, que têm problemas na córnea, no estroma anterior. E tem o transplante endotelial, e além desses tipos de transplantes, vamos supor, aquele paciente que foi submetido a um transplante várias vezes, teve rejeição. Eu tenho um caso interessante, Dalva, aqui, alguns casos interessantes. Por exemplo, o Vinícius, vou até falar o nome dele, ele consultou comigo quando ele tinha 17 anos, ele teve um acidente de trabalho com cal, virgem. O cal, ele destruiu os 2 olhos do Vinícius. Nossa. Assim, uma tragédia. E quando você tem esse tipo de acidente, você destrói umas células especiais que é ao redor do limbo, que é chamada de stem cells. Essas células é que faz com que o transplante, vamos supor assim, seja viável quando você faz um transplante. Isto é, o transplante consiga sobreviver sem ter rejeição. Quando você tem essa destruição dessas células, você pode fazer inúmeros transplantes normais que você não consegue ter um bom resultado. E no caso do Vinícius foi exatamente isso. E o que nós tivemos que fazer? Utilizar uma técnica que é chamada ceratoprótese de Doman. Isto é uma córnea artificial que somente nós aqui em Cuiabá que fazemos isso, por incrível que pareça. Tinha alguns colegas que faziam no Rio Grande do Sul, mas assim, tiveram problemas de importação. E hoje nós conseguimos, através da amizade que nós temos com o pessoal lá do exterior, lá do hospital lá de Massachusetts, que fosse viável fazer a importação de uma forma legal e oferecer para esses pacientes. Então, assim, são pacientes que têm um prognóstico horrível, porque não tem outra opção. Se você não fizer esse tipo de cirurgia, ele vai estar condenado a ficar cego durante a vida toda. E esse Vinícius, por incrível que pareça, ele tem a vida normal, ele foi submetido a ceratoprótese nos 2 olhos, e tem uma visão fantástica, ele está enxergando hoje praticamente quase 70% da visão normal. Sim. Então, assim, é uma técnica muito interessante e, graças a Deus, a gente consegue fazer por aqui. Certo, mas pelo que você falou aí, ela não tem fábrica, você não consegue ela no Brasil, ela é só do exterior mesmo? Só no exterior, ela tem que ser importada. E aí está o grande problema, que nós não temos registro dela da Anvisa, então você tem que montar todo um processo, e esse processo ele leva um determinado período, aí, talvez 6 meses, para você conseguir a autorização de importação dessas córneas. É isso que dificulta para os outros médicos, exatamente trazerem, e aí que você saiu na frente, então. Na realidade, já faz alguns anos que nós fazemos isso. Eu tive a oportunidade de conhecer quem desenvolveu essa ceratoprótese é um senhorzinho chamado Klaas Doman. E ele já faleceu, inclusive, o ano passado, com 90 e poucos anos. Ele dedicou a vida inteirinha dele no desenvolvimento dessa técnica, desse tipo de córnea, e que vamos dizer assim, referência no mundo todo. Então, nos Estados Unidos, na Europa, se utiliza essa ceratoprótese. E os resultados realmente são muito animadores. Nossa, e para a família, né? Para todo mundo, porque a gente pensa bem. Eu nem sabia que tinha esse tipo, desse tipo de prótese. Então, quer dizer, a pessoa que está muitas vezes até desenganada, ela pode ter esperança ainda, né? Pode ter esperança, porque sim. Muitas vezes a pessoa acha que não tem mais. Isso que eu falo, o profissional é muito importante nessa hora. Você procurar um bom profissional, uma pessoa que está sempre atualizada, um profissional de ponta. Na circunstância, muitas vezes, que a pessoa está, ela tem que, sim, procurar um tipo de referência de um profissional assim, porque senão não detecta e muitas vezes não tem aquele subsídio para fazer que a pessoa volte a enxergar. No seu caso, se fosse um que não tivesse esse acesso que você tem,
a pessoa talvez nem enxergaria. Ah, com certeza, ele não teria Né? nenhuma Porque condição. aí você sabe os caminhos, você sabe aonde que buscar, você sabe que aqui no Brasil não tem, né? Tudo isso é uma estrutura que tem que ter para chegar até o paciente. Ah, sim, com certeza. Né? E principalmente, gente, quando a gente fala como que chama? Transplante, né? O transplante já assusta, principalmente de córnea. É muito delicado também. É uma Sim. coisa assim que a pessoa... nossa, é uma coisa que eu acho que a parte mais delicada do corpo do ser humano são os olhos. São os olhos, com toda Eu certeza. acho que é. Você sabe que eu sempre falo uma coisa, eu sempre digo para os pacientes, a cirurgia oftalmológica é a cirurgia que não se admite erros. Lógico, somos seres humanos, existem complicações, mas à medida que você vai se desenvolvendo sua técnica, o índice de complicações elas vão se tornando cada vez menores. E é muito importante, não só, por exemplo, do nosso lado, você opera um paciente, mas o paciente tem que ter um pós-operatório condizente, ele tem que usar os colírios corretamente, ele não pode, em hipótese alguma, entrar numa piscina contaminada, num mar, numa praia. Então, assim, em algumas situações, um paciente pode desenvolver um processo infeccioso, inflamatório, e é muito fácil culpar o médico. Falar, poxa, operei, fulano de tal, me operou e acabei tendo um problema grave. Então, assim, é muito raro acontecer isso. A nossa estrutura, por exemplo, nós temos lá na nossa clínica, só se opera olhos, não se opera outra coisa a não ser isso. O ar-condicionado é um ar-condicionado especial, com filtro especial, com pressão positiva. Então, existe toda uma normativa, por isso que nós conseguimos, inclusive, essa acreditação, porque existe todo o protocolo de esterilização, protocolo de asepsia do paciente, protocolo de controle no pós-operatório, protocolo do controle da lente intraocular. Então, por exemplo, é impossível um paciente operar conosco e ter uma lente trocada. Não tem como. Então, primeiro, esse paciente vai ser identificado na recepção, esse paciente vai ser questionado quando ele entra no centro cirúrgico, qual olho vai ser operado, qual médico vai ser operado. Quando vou operar esse paciente, pergunto data de nascimento, olho o olho que ele vai ser operado, checo novamente na lente, faço uma checagem em relação ao tipo de lente que foi escolhida, o grau daquele paciente. Então, assim, você fazendo isso, são protocolos. E esses protocolos fazem com que você tenha segurança de não ter nenhum problema assim que poderia ser evitado. Justamente. E você falando aí, eu percebi, no dia que eu estava fazendo a minha cirurgia, eu pensei, já a pessoa se troca a lente, mas não tem como. Não tem porque como. você sabe que o ambiente que você está é total credibilidade. E onde tem credibilidade, tem um bom médico, óbvio, né? E tem também a assessoria toda completa, que Sim. passa ali por N processos por dias, né? Exato. Supervisionamento em tudo. Isso é quase zero, impossível de acontecer. Impossível. Nunca aconteceu comigo. Nem vai acontecer, Durante eu tenho esses certeza. 35 anos, nunca aconteceu uma troca de uma lente. Mas engraçado que às vezes passa mesmo. E você falou uma coisa certa no pós-operatório. Outro dia tinha aqui uma dentista aqui, a gente estava falando justamente do pós-operatório, que é importantíssimo, porque 50% é do médico e 50% também tem que ser do paciente, porque se ele não tem um pós-operatório perfeito, o trabalho do médico ele não vai ficar perfeito. Com certeza. Né? Uma coisa anda junto com a outra. Olha, eu fiz, o meu trabalho está ok, mas eu preciso da sua colaboração. Sim. Né? Se não colabora, não tem como ter 100%. Eu vou te contar uma história bem interessante. O nome dessa paciente, eu faço questão até de falar o nome, é Sandra Medianeira. Essa Sandra Medianeira, ela fez a ceratoprótese, essa que eu estou te falando. Ela morava em Belo Horizonte, ela ouviu notícia que nós fazíamos aqui, eu só sei que ela mudou para cá, isso há alguns anos atrás. E ela tinha perdido um olho ela teve uma doença chamada Steven Johnson. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Que doença que é Uma essa? doença extremamente rara. Ela teve uma reação alérgica a um anti-inflamatório, e esse anti-inflamatório provoca uma fibrose em toda a mucosa, tanto a mucosa ocular, a mucosa nasal, mas normalmente a mucosa ocular. E há uma destruição da córnea, destruição de tudo. Bom, essa paciente perdeu a visão de um lado, de uma forma definitiva, e só tinha um olho.
ela já tinha sido operada lá em Belo Horizonte e a perspectiva de ter rejeição era enorme, fazer o segundo transplante. Quando ela veio para cá, falou, ó, Sandra, vai ter que fazer a ceratoprótese, não tem outra opção. E foram um dos primeiros casos que eu fiz. Então, o resultado foi fantástico. Ela não enxergava absolutamente nada. Ela voltou a ter visão com esse olho. E o mais interessante que eu quero chegar a isso aí, Dalva. Ela ficou enxergando durante mais ou menos uns 8 anos, de uma maneira fantástica. Voltou a trabalhar, ela era professora, e refez a vida dela, que ela tinha separado, porque ela não estava sem visão, isso e aquilo. Mas ela resolveu um dia fazer uma bobagem, fazer aqueles cílios postiços num paciente com ceratoprótese. Eu tinha avisado ela inúmeras vezes, Sandra, tem que tomar cuidado, este olho merece todo um cuidado durante a vida toda, tanto é que esses pacientes têm que usar antibiótico durante a vida toda. Certo. Antibiótico de colírios, eu falo. E quando ela fez isso, ela teve uma endoftalmite. O que é isso? Uma infecção intraocular. Ela perdeu o único olho que ela tinha por causa de um cílios. Então, o que acontece? É isso que a gente está conversando. O pós-operatório é muito importante. Então, nesses casos, por exemplo, você opera igual você, por exemplo, nós fizemos sua cirurgia, no outro dia você está felicíssima, porque a visão melhora rapidamente, mas tem que tomar cuidado. Então, os primeiros 30 dias no pós-operatório de um faco refrativa, que é o implante dessas lentes, você tem que usar os colírios da forma correta. Você não pode, por exemplo, logo depois ir para uma academia. A falar, mas o que tem a ver a academia? Tem tudo a ver. Você tem que imaginar, por exemplo, uma academia cheia de pessoas malhando o tempo todo. O que acontece? Existe uma quantidade muito grande de suor entre as pessoas. E isso faz com que haja uma proliferação de bactérias. Então, o ar numa academia é muito contaminado. Então, não é uma boa ideia você fazer a cirurgia, mesmo você sentindo super bem, querer voltar às suas atividades normais, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, eu faço questão de enfatizar isso para os pacientes, que é importante fazer o pós-operatório da forma correta. Então, a cirurgia em si, a gente tem já esses anos todos de experiência, é uma cirurgia tranquila. A probabilidade de você ter algum problema de intercorrência durante a cirurgia é praticamente zero, é 0,001% dos casos, mas você tem que tomar cuidado no pós-operatório. Justamente, porque a cirurgia é muito rápida, é muito simples, 5 minutos, a pessoa acha que já está ótima e não faz o correto pós-operatório, e aí acontece esses probleminhas, se a pessoa não, óbvio, se ela não cuidar. Né? E, doutor Orivaldo, a gente já está, assim, vencendo o nosso prazo aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho da clínica, só de você deixar sua rede social lá do Hospital dos Olhos, né? E fica no Jardim Cuiabá. E a clínica, que é uma estrutura ali, não tem como todo mundo chegar no Jardim Cuiabá, onde que é a Clínica dos Olhos, que é referência também ali, todo mundo sabe. E eu gostaria que você deixasse para nós o Instagram de lá do Hospital dos Olhos, se tiver, né? Se não, sim. Então é o seguinte, Dalva, o Hospital de Olhos, ele fica localizado ali no Jardim Cuiabá, na rua Ramiro de Noronha, 453. Facilmente você encontra em qualquer rede sociais, Hospital de Olhos de Cuiabá. Ali tem o Instagram, tem acesso também ao meu Instagram, que está associado ao hospital. E ali nós temos assim, um maior prazer de atender qualquer paciente referendados que vêm de outros colegas, nos casos mais complexos. Então, assim, é sempre um desafio, não só atender os pacientes diferenciados, como atender pacientes também que precisam de um atendimento oftalmológico, algumas vezes não têm condições financeiras disso. Então, nós já fizemos aí vários atendimentos de pessoas carentes que precisam ter um atendimento a nível como nós oferecemos nos nossos pacientes privados. Tanto particular quanto do SUS, né, que atende da melhor forma possível. Gente, hoje eu tive o prazer de receber aqui o Dr. Orivaldo Nunes, que é uma referência para nós aqui no nosso estado, né? O Hospital dos Olhos é uma referência internacional e o currículo dele, como eu disse lá no início do programa, é tão extenso que eu falei um pouquinho para vocês lá no início,
que é um grande prazer e uma grande satisfação, até porque é meu oftalmologista há muitos anos, né, doutor Eurivaldo? Eu quero te agradecer imensamente sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Dalva, a oportunidade de conversar com você. Você é uma pessoa fantástica, o teu programa, a tua revista. Obrigada. Então, assim, eu venho acompanhando o teu trabalho já de longa data. E parabéns por toda a estrutura que você construiu ao longo desses anos. E o prazer é todo meu estar aqui com você. Obrigado. Imagino, o prazer é meu. E seja muito bem-vindo, que venha mais vezes aqui para a gente possa esclarecer para as pessoas, para as pessoas que nos assistem toda semana. E aqui nós vamos ficando lembrando a você que é todo sábado às 18 horas e domingo às 17 horas aqui na TV Mato Grosso, canal 27, e depois nós estamos também lá no canal do YouTube, no programa Por Dalva Costa. Eu aguardo você. Até lá.